Glória a Deus. Livro da Revelação, livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Vamos ler a partir do versículo de número 1. Querido sonoplasta, abra o retorno para mim aqui, só para eu poder ouvir melhor. Isso, obrigado. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Amém? Parafraseando este texto, abra sua Bíblia comigo num outro livro da Bíblia. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6 e o versículo de número 13. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6 e o versículo de número 13. Glorificado seja o nome de Jesus. Está escrito assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo isto, permanecer inabaláveis. Amém, queridos? Fecha a Bíblia por um momento. Gostaria que você pegasse na mão do seu irmão que está aí do seu lado, e ao pegar na mão dele, apertasse com carinho até ele falar aleluia. Eu quero que você saiba que a mão que você aperta nesta noite é única em todo o universo. Existem 7 bilhões de seres humanos na Terra, mas não tem nenhuma mão igual a esta que você está apertando. Cada ser humano tem uma impressão digital única. Isso significa que Deus não nos fez em série. Somos indivíduos com a graça de Deus dentro de nós. Aperte a mão do seu irmão e diga para ele: você está apertando uma mão original. Diga: não é clone. Isso é uma mão original. Só quem crê nisso dê um glória a Deus bem alto. Feche os seus olhos mais uma vez, de mãos dadas com seu irmão. Aleluia. Jesus, eu te agradeço pela oração que o meu mestre aqui fez por mim, pastor Gilvan Rodrigues. A oração que vou fazer agora, Pai, ela não vai apagar a oração que o teu servo fez por mim. É só para complementar. É um pedido que eu tenho te feito todas as vezes que prego, e eu não posso deixar de fazer nessa noite. Senhor, enquanto eu prego neste lugar, eu gostaria que os seus olhos observassem ao redor deste ginásio, nesta cidade, e onde houver um demônio maligno que saiu das profundezas para atormentar, eu quero dar a estes demônios 5 segundos para desaparecerem de Camboriú. Porque se não sumirem nos próximos 5 segundos, serão queimados pelo poder da sua glória que vai descer aqui neste lugar. Eu também te faço um segundo pedido e encerro. Se ainda tenho crédito no céu contigo, ó Pai, abre as portas do céu sobre este ginásio agora, e envia do céu para a terra uma comitiva angelical, uma comitiva, Senhor, de anjos poderosos de fogo. Eu quero os serafins aqui neste lugar, ó Pai, porque a palavra serafim significa aqueles que ardem em fogo. Eu quero 2 aqui nesta tribuna, um à minha esquerda e outro à minha direita. Quero 2 na entrada daquele ginásio, entre os irmãos que assistem do lado de fora, e 4 anjos de fogo na nave deste ginásio. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, que ele seja renovado agora. Senhor Deus, tu não precisas da minha ajuda para curar, tu não precisas da minha ajuda para batizar com o Espírito Santo. Tu és Senhor no céu e na terra. Me dá graça para falar a sua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Os que podem, tomem o seu assento. Glória a Deus. Aleluia. Eu sinto a presença do Senhor aqui nesta noite. Eu sinto algo diferente no ar. Deus hoje tem um banquete preparado para aqueles que estão no meio do deserto.
Se prepare para se alimentar e sair daqui com tanta alegria na alma, que ao chegares em casa não vai chegar andando lá, vai chegar voando na presença do Senhor. Amém? Me ajude no retorno, filho, me dê somzinho aqui, eu te agradeço. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nesta oportunidade única e singular de estar pregando aqui no encerramento do 22º encontro missionário dos Gideões da última hora, o Senhor colocou no meu coração, e foi uma briga muito grande, uma palavra muito poderosa. Uma briga por quê? Porque vir pregar numa festa como essa, com tantos príncipes de Deus, a gente que faz parte da nova geração, quando vê os grandes homens do Senhor pregar, a gente treme nas bases, treme as pernas, em respeito à unção e à autoridade que Deus deu a eles. Então a gente sempre procura uma mensagem daquelas que vai impactar, que a gente tenta impressionar com a mensagem. Mas depois que eu ouvi o pastor Gilvan pregar aqui ontem, aquela mensagem tão simples, mas tão carregada de Deus, eu disse: Senhor, eu não tenho que impressionar ninguém, eu tenho que falar a sua palavra e deixar o Senhor me usar daquele jeito que o Senhor me escolheu mesmo, e eu tenho certeza que hoje será um bálsamo sobre o seu coração, amém? Então, por favor, tenha paciência comigo. Hoje você vai ver um outro pastor Marco Feliciano pregar. Hoje eu pedi ao Senhor que não me desse aqui aquele envolvimento lindo, com uma mensagem transcendental, com uma visão do exterior do céu, como fez o profeta Ezequiel. Eu pedi ao Senhor que me desse graça para pregar aqui uma mensagem de uma unção interior, com aquela visão que Isaías teve de si mesmo. A mensagem desta noite não é para aqueles que foram abençoados durante todos esses dias, que já saltaram, que já gritaram, que receberam o seu milagre, que foram batizados com o Espírito Santo, que receberam a sua oportunidade para cantar, para orar, para ministrar neste púlpito. Não, o Senhor me mandou hoje pregar para aqueles que daqui a pouco vão estar pegando ônibus, indo embora vazios, porque não conseguiram o objetivo que vieram aqui buscar. A palavra dessa noite é para aqueles que ainda não glorificaram a Deus e que apanharam um pouquinho esses dias aqui, porque quando estamos no Espírito pregando, o pregador não gosta de ver ninguém quieto, e quando a gente vê alguém quieto, a gente bate mesmo, no incentivo de ver você gritar. Nesta noite eu tenho uma palavra para aqueles que não gritaram. Não é porque não estava sentindo Deus, não é porque é frio, é calculista, não, é porque só Deus sabe qual é o vale que a sua alma está passando. Quero pregar aqui hoje para um outro povo, para aquele povo que estava saindo daqui dizendo: Deus, eu nunca mais coloco os pés neste lugar aqui, porque tudo que disseram para mim é mentira. O Senhor não falou comigo, o Senhor não usou ninguém para falar comigo. O Senhor me manda dizer assim a você: aguarde só mais um pouquinho, porque a minha voz vai estrondar dentro do seu ouvido, do seu coração. Quem acredita nisso, jogue a mão para cima e dê um belo e sonoro glória a Deus. Eu quero pregar hoje sobre o dia da provação. Grita comigo: dia da provação. Mão direita para cima, pegue no ombro do irmão que está do seu lado, fecha a mão no ombro dele, com carinho tira ele do lugar até ele ficar irritado, chacoalhando. Diga para ele: tu já foste provado? Não, pergunta para ele: já teve um dia da provação? Diga: não é uma provação, diga: é a provação. Se não foi, se prepare, porque o dia vem. Se está sendo, se prepare, porque vem o azeite. E junta comigo e dê um glória a Deus para o inferno inteiro. Eu tenho 2 textos aqui da Bíblia Sagrada. Em ambos os textos temos um endereço, apenas um endereço: a igreja de Éfeso. Temos o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, e temos o próprio Cristo mandando João escrever aos Efésios. Parece que eu ouço o eco da voz de Jesus na empolgação de Paulo, e ouço o sentimento de Paulo na palavra de Jesus no texto e nos textos que aqui lê. Quando Jesus usa João para falar aos Efésios, ele diz que ele tem visto os momentos de provações que eles têm passado, e tem visto que eles não têm parado, não têm entrado no momento de depressão espiritual. Eles têm passado pela prova de cabeça erguida.
E quando eu ouço Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 6, verso 13, eu ouço ele falar deste dia horrível, deste dia fatídico, deste dia tétrico, deste dia maldito, que nenhum de nós gostaria que ele existisse, que nenhum de nós gostaríamos de por ele passar, que nenhum de nós gostaríamos de nos lembrar dele. Mas a mensagem desta noite é para curar a sua alma, e às vezes para curar uma cicatriz precisamos arrancar aquela casquinha fina, porque ela não cicatrizou ainda. Vai cicatrizar nessa noite com o poder da graça de Deus sobre a sua existência. Eu fico aqui tentando entender o que é que Paulo e o que é que Jesus estava vendo sobre a igreja de Éfeso. Estou aqui tentando ainda assimilar as palavras do apóstolo com as palavras do nosso Cristo, quando dizia uma igreja que não era uma igreja pequenina, não era uma igreja aventureira, não era uma igreja problemática. Não, Éfeso não era uma igreja problemática como era a igreja de Corinto. Éfeso não era uma igreja cheia de perguntas acerca da vida após a morte como a igreja de Tessalônica. Éfeso não era uma igreja tão emotiva quanto a igreja de Colosso. Não, Éfeso era uma igreja embasada, alicerçada na doutrina, na palavra, conhecia tudo, já tinha passado por tantas coisas. Paulo dedicou boa parte do seu tempo a esta igreja. Das igrejas que ele plantou, foi a igreja durante o tempo maior que ficou ali estimulando a fé dos irmãos e os ensinando. Fico aqui pensando o que é que o apóstolo, quando escreveu a carta aos Efésios, estava vendo ou estava antevendo para falar àquela igreja sobre este fatídico e miserável dia. Paulo, antes de falar sobre esse dia, exaltou a igreja de Cristo, falou sobre poder, falou sobre unção, falou que os crentes de Éfeso não deveriam se embriagar com o vinho da contenda, mas deveriam encher-se do Espírito Santo. Havia falado a eles coisas profundas, coisas ímpares. E quando ele vai terminando o seu livro, quando ele chega no capítulo 6, parece que explode diante dos olhos dele uma visão transcendental, uma visão metafísica que não pode ser dada a homem, uma visão profética. Parece que eu vejo o Senhor colocando nos olhos dele uma luneta, e ele enxerga à distância o que é que aconteceria com aquela igreja dias mais tarde, dias depois, após a sua morte. O mesmo Senhor Jesus, antevendo também, olhou para a igreja e disse assim: vocês têm sido provados, e provações virão muito mais aí. É por isso que a fé de vocês tem esmorecido, é por isso que o primeiro amor tem sido arrancado de dentro do peito, porque a prova não é fácil. Quando ela vem e nos deixa a flor da pele. Só entende de prova quem já foi provado, só entende de luta quem está passando por uma, só entende de lágrimas quem já chorou bastante na presença de Deus. Só se lembra quem apanhou. Quem bate jamais lembra, mas quem apanhou nunca esquece. Por isso eu quero que você agora me empreste o seu coração, porque nós vamos entrar aqui numa revelação que talvez não vai trazer muita alegria ao seu coração. O Senhor vai lhe fazer relembrar coisas da sua vida. Não é uma mensagem apenas melancólica, é uma mensagem profética para minha alma e para sua alma. Quando eu ouço aqui o apóstolo falando à igreja que eles iriam passar por um dia mau, eu começo a entender que era um dia de tribulação, que era um dia de dificuldade, que era um dia de provação. Seriam os dias em que aquela igreja seria queimada a fogo, seria destruída, os membros dela seriam arrastados pelas ruas, seriam colocados como palhaços, como espectadores diante das arenas, seriam ali vilipendiados, trucidados, cortados pelo meio, esfoliados vivos. O apóstolo antevia os dias de tribulação que estava vindo sobre a igreja, e ele deu a ela um conselho: estejais preparados para este dia. Quando eu ouço essa palavra, o meu coração treme, porque penso eu aqui que este dia não é o dia que todos nós esperamos por ele, não é o dia que nós colocamos na nossa agenda. Todos nós temos uma agenda, e eu tenho certeza que nenhum de nós reserva para a nossa agenda o dia da maldade, o dia em que nós seremos perseguidos, jogados debaixo de uma cama, entristecidos de tanto chorar. Nós não damos espaço na nossa vida para as lutas, como um pregador pentecostal que prego há 8 anos por misericórdia de Deus, vindo
vindo de uma escola onde aprendi que a igreja deve ser despedida do culto cheia de graça, cheia de poder. O crente não pode sair do culto com vontade de desviar, ele tem que sair com vontade de voltar para o culto. Os meus mestres me ensinaram assim. Todas as vezes que assisti os pregadores que aqui estão pregar, sempre os vi assim. A mensagem, a decolagem pode ser com dificuldade, talvez a altitude de cruzeiro também pode ter dificuldade, mas quando ela aterrissa, ela é perfeita, porque os crentes têm que sair do culto alegres e abençoados. Então eu fiquei envolvido durante alguns anos apenas com uma mensagem que nós falamos que não é, mas é uma mensagem positiva, uma mensagem de autoajuda aos crentes, uma mensagem do crente que entra dentro de um culto como esse. A gente diz a ele, às vezes até mesmo de forma irresponsável: você vai receber, Deus vai te dar. E o que dizer das igrejas neotestamentárias que pegam o nosso Deus e colocam ele na parede, pastor Djalma Furquim, e dizem assim ao nosso Deus: olha, o Senhor é obrigado a dar, porque se ele é Deus, ele tem que dar. Se ele é Senhor do céu e da terra, ele vai ter que fazer. Essas pessoas são desequilibradas, não sabem o que estão falando, porque embora nós sabemos que o nosso Deus tenha poder para fazer tudo e muito mais do que nós pensamos, se ele fizer um milagre, ele é Deus. Mas se ele não fizer, ele continua sendo Deus, porque ele é o Senhor. Aleluia. Um dia desse eu liguei o rádio e ouvi um pregador pregar dessas igrejas que existem por aí, dizendo assim, perguntando aos ouvintes que entravam no ar: você está na guerra ou você está na paz? E o cidadão disse: eu estou na paz. Ele disse: não, irmão, você tem que estar na guerra. Crente que está na paz, não sei o que tem, não sei o que tem. Aí o irmãozinho gritou lá no ar: não, mas é que eu sou assembleiano e na minha igreja ensino que paz é quem está na bonança, quem está na guerra é só quem está atribulado. Mas o pastor tentou embutir na cabeça dele que crente tem que estar na guerra. Eu quero lhe dizer uma coisa: nós estamos batalhando uma guerra sim, mas há uma paz no nosso coração, porque nós sabemos que esta guerra já está vencida, sabemos que a vitória já é nossa. Quem faz parte da guerra vencida, que já tem a vitória na mão, levante a mão para cima e dê glória a Deus. Deixa eu ver. Então venha comigo, venha tentar entender que dia é esse. Que dia é esse que eu chamo de dia da aprovação, embasado em Apocalipse 2? E que dia é esse que o apóstolo Paulo chama de dia mau? Fui procurar subsídio na Bíblia Sagrada, senhoras e senhores, para ver se Paulo não estava louco, porque ele era filósofo. Entender um filósofo não é nada fácil. Fui para o Velho Testamento e descobri que no Velho Testamento alguém escreveu sobre esses dias também. Um cidadão diferente, abençoado, abastado, rico e muito sábio. Um homem que escreveu 3 grandes livros em toda a sua existência. Cada um dos seus livros que estão dentro da Bíblia Sagrada, escritos em um tempo, escritos dentro de um tempo, como uma revelação para o seu tempo. Ele escreveu o primeiro livro quando ainda era um rapaz jovem, bonito. A pele do seu rosto ainda tinha uma tenacidade brilhante, os seus olhos eram brilhantes, o seu corpo era esbelto, os seus cabelos eram belos, talvez louros ou talvez arruivados como o cabelo de seu pai Davi. Estou falando de Salomão. E quando Salomão escreve o seu primeiro livro, ele escreve o livro de Cantares. Quem lê o livro de Cantares entende do que fala. Era um livro empolgante, é uma carta de amor. Quem escreveu aquele livro com tanta beleza poética só podia ser um coração apaixonado. Salomão, ao escrever este livro, ele não era um homem de meia idade, era um jovem empolgado com a beleza feminina. Dada a sua estatura de rei, pensava ele que podia ter tudo o que queria, e ele teve em sua existência 700 mulheres e 300 concubinas, mas por uma ele se apaixonou de uma forma diferente. Era esta sunamita, uma menina do interior do seu país, que havia vindo de outro país, com a cor da sua pele diferente. No meio do livro de Cantares nós lemos que ele chama a sunamita de Meilená. A palavra Meilená é negra como um carvão. Salomão se apaixonou por uma mulher de uma etnia diferente da dele, e talvez por isso mesmo este romance tenha custado este livro. Talvez os povos da sua época, os ministros do seu império, não aprovassem o relacionamento dele com tal mulher, porque a cor da sua pele era diferente, ela era completamente diferente dele, e por ela Salomão se apaixonou e escreveu este livro. Quem lê o livro de Provérbios se empolga, e quem não está mais amando, volta a amar. Faça um teste e leia este livro na sua casa para você ver. Mas o tempo não para, e o relógio do tempo foi forçando Salomão a amadurecer. A vida faz isso com a gente, a vida faz a gente amadurecer. Se você pregar uma fita do pastor Marco pregando aqui há 6 anos atrás e ver ele pregando hoje, vai dizer:
dizer assim: o que foi que aconteceu? Será que ele deixou de ser corajoso? Será que ele deixou de perder o rumo daquela mensagem? Não é nada disso. É que o tempo vai fazendo a gente amadurecer, a gente vai apanhando demais na caminhada, e a gente é obrigado a sair do estado de menino e virar homem da noite para o dia. É isso o que acontece com a gente. Muitas pessoas não entendem. E Salomão vira homem de repente da noite para o dia. Homem no sentido que estou falando aqui da palavra, um homem de autoridade. E agora ele olha no espelho e já não é mais o garoto que escreveu o livro de Cantares. Agora é um homem de meia idade, que Freud diria que ele estava na idade do lobo. Já era um quarentão, beirando os cinquentão, seus cabelos lá meio branco, meio preto. Ele agora já não pensa mais em galantear moças. Ele olha para os filhos que estão crescendo, e ele tem que deixar agora um legado para a sua posteridade. E este homem agora pega a sua caneta e volta a escrever. Agora ele não escreve com o coração, porque quem lê o livro de Cantares sabe que saiu de dentro do coração. Agora ele escreve com a sua mente, com a sua razão. Ele pega uma caneta e começa a escrever um livro de Provérbios. E quem já leu Provérbios sabe do que eu estou dizendo. Quem lê Provérbios e lê Cantares diz: não é o mesmo escritor, porque o livro de Cantares, o escritor de Cantares dizia assim: ó, como é belas curvas o seu corpo, ó sunamita. Agora o homem que escreveu o livro de Provérbios diz assim: o homem tem que fugir de muitas mulheres para que ele não perca toda a sua riqueza e coisas mais. Ele escreveu uma coisa no livro de Provérbios que faria qualquer jovem sair correndo. Por exemplo: melhor é o homem ir a um velório do que ir a uma festa. Quem é que prefere num velório ver um defunto do que numa festa beber Coca-Cola? Amados, eu entendo Salomão. Ele não estava escrevendo com o coração, estava escrevendo com a razão. A vida ensinou ele a isso, e ele sabia que quem ia a uma festa não pensava no amanhã. Quem vai a uma festa só pensa em se prostituir, em encher a cara e divertir ao máximo, e no outro dia arcar com as consequências das suas peripécias. Mas quem vai a um velório, quando olha para dentro daquele paletó de madeira, vê um cidadão que está ali, que é de carne e osso igual ele, feito da mesma matéria, amigo, cresceu junto ou é parente, diz: meu Deus, se esse aí morreu, amanhã serei eu que vou sair dentro. E a pessoa sai do velório pensando na vida, sai do velório de forma melancólica, chorando. Quer ver um exemplo? Quem é que já foi em velório de alguém que morreu de acidente de carro? Levante a mão para eu ver. Você lembra como foi que você saiu do velório? Você saiu do velório triste, saiu do velório parado. Você engatou a marcha do seu carro e não acelerou demais, respeitou todo sinal de trânsito, parou em todo semáforo, abriu espaço para todo mundo passar, porque a prudência brotou na sua mente. Você olhou para aquele carro e lembrou: opa, o meu amigo morreu por imprudência. Era este Salomão que estava amadurecendo e escrevendo o seu segundo livro. Mas o relógio do tempo não para. Diga para o seu irmão: o relógio não para, e o tempo continua. E depois que o tempo continua, num belo dia, acredito que foi numa bela manhã, olhe para cá e prepare o lenço para começar a chorar comigo. Levanta Salomão da sua cama. Ele vai levantar e sente dores no corpo inteiro. A maldita da ciática atacou ele. Ele olha de um lado da cama, tem uma virgem bonita do lado dele, do outro lado uma outra virgem mais bonita ainda para aquecer o seu corpo. E quando ele olha para si mesmo, ele se sente um inválido, ele se sente um homem já passado do tempo. Ele pega agora o cetro com o qual ele exerceu um reinado, e ele não usa mais o cetro para apontar para as pessoas. O cetro agora serve como uma amuleta, como uma bengala para ele. Ele se levanta e vai para o banheiro. Quando chega no seu banheiro, lá está um espelho. E quando Salomão olha para o espelho, ele toma um susto. Por quê, pastor? Porque ele olha para o espelho e o que ele vê não lhe é muito seguro. O que ele vê lhe dá muito tristeza, porque ele não vê mais o garoto que conquistava 700 mulheres e 300 concubinas. Ele não vê mais o homem que influenciava rainhas que vinham de longe para vê-lo. Ele não é mais o homem de meia idade que está escrevendo livros sendo aplaudidos agora. O que restou foi uma carcaça. Os seus olhos estão avermelhados e cheios de cataratas. Os seus dentes estão amarelados e tortos. Os seus cabelos esbranquiçados. A pele está cheia de mancha. A veia da sua pele, outrora escondida pela carne, agora está saliente na mão. A barriga, outrora que tinha um
abdômen bem feitinho, malhado nas academias do seu reinado, agora está flácida, está gigantesca. Ele olha para suas pernas, estão cheias de varize, as unhas estão amareladas, estão parecendo que estão ficando roxas. Ele olha para aquele espectro que está diante do espelho, ele toma um susto, e de repente ele ouve a voz da sua consciência dizendo assim: há um tempo para tudo na terra, há um tempo para tudo nessa terra. Ele levanta dali, vai para a mesma escrivaninha que ele escreveu a carta para a Sunamita, vai para a mesma escrivaninha que ele escreveu o legado para a posteridade de Provérbios, pega a caneta agora com a sua mão trêmula, escreve o mais poderoso livro que ele já havia feito na vida, o livro de Eclesiastes. E ele começa o Eclesiastes dando a mim e a você uma lição de vida que ninguém gosta de ouvir, que ninguém gosta de aceitar como conselho. Ele começa o livro dizendo assim: olha, vaidade, vaidade, tudo é vaidade, tudo passa, a beleza física passa, a inteligência passa, o reinado passa, a experiência passa, os homens passam, os amigos vão embora, a única coisa que fica é aquilo que é imaterial, é aquilo que a terra não pode quer comer. O que sobra é a experiência viva de um Deus que fez os céus e a terra, que explicou a ele que a vida era assim. Darais, Torova Nagassúria. Muitas vezes olhamos alguns obreiros no púlpito que já são velhos, já estão com a idade avançada, e às vezes eu já pequei muito nisso. Olhar para trás e falar assim: irmão, abre a boca, grita, faz alguma coisa, esboça alguma reação, sua geladeira humana. E não é assim. O tempo chegou, foi embora o vigor, foi embora a vida, foi embora a robustez. E o que fica nesse corpo são experiências traumáticas, de perseguições, de traições, de angústias, de noites mal dormidas, de casos mal resolvidos. E nós temos que entender isso, porque se não entendermos isso, não estaremos preparados quando esses dias chegarem para nós. E Salomão continua escrevendo: há um tempo para tudo na terra. E lágrimas descem sobre os seus olhos e pingam em cima do papel que ele está escrevendo. Ele diz: há um tempo de nascer, mas há um tempo de morrer. Há um tempo de plantar, mas há um tempo de arrancar tudo que se plantou. O coração dele está acelerado, ele sabe que está faltando pouco tempo para ele dormir no Senhor. E ele pega e escreve o versículo mais lindo do livro, Eclesiastes 12:1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua, antes que venha os... Olha os maus dias aí. Que dia é esse? Está preparado? Vem comigo. O dia da provação, o dia mau é aquele dia, senhora, senhorita, que a senhora se casou, contraiu núpcias com este rapaz bonito que hoje é seu esposo, e cheio de sonhos, cheio de vida, começaste a plantar para depois colher. Arrumou um método contraceptivo para que uma gravidez não bloqueasse os seus sonhos da escola, para que não bloqueasse os seus sonhos como empresário, para que não bloqueasse o seu sonho de ter antes uma casa própria, para que não bloqueasse os seus sonhos de ter um carro, e de repente o Senhor lhe abençoou, veio a casa financiada, veio o carro, e agora sentou com o marido e disse assim: agora é a hora de termos um bebê. Lindo. Aí vem um dia mau. O dia mau é aquele que você tentou ter um bebê, engravidou, ou tentou engravidar, mas não havia semente viva dentro de você. Não tinha como gerar um filho. Meses se passaram, anos. Foi ao médico, o médico disse: olha, eu tenho uma notícia triste para lhe dar. Você nunca vai poder gerar um filho, porque você é estéril. Você jamais vai poder ter a alegria de ter um bebezinho no qual dizer: esse é meu. E aí você voltou para casa, aí aconteceu o seu dia de provação, porque você é crente, porque você vai para uma igreja onde prega-se o milagre, porque você vai para uma igreja e ouve todo dia alguém dizer: vai acontecer, e acontece na vida do A, acontece na vida do B, e não acontece na sua vida. E você vem para um culto como esse, e está todo mundo dando glória a Deus, você se tranca aí dentro dizendo assim: Deus, nem consegue prestar atenção na mensagem, fica com a mão na barriga dizendo: não, vai acontecer alguma coisa, vai queimar aqui dentro.
dentro. Alguém vai dar um chute, eu vou sentir porque Deus vai me dar. E você entrou aqui desse jeito. E hoje é o último dia da festa e você não sentiu nada. Não sentiu um arrepio no corpo, não sentiu um calor pelos pés. O diabo sentou do seu lado e disse: Deus não vai te dar. E aí está você agora, tentando entender os porquês da vida, tentando saber porque o irmão ali em cima já voou ontem, o irmão ali já gritou, e você não sente nada. É por causa disso. O dia da aprovação não se explica, se aceita. O dia da aprovação não escolhe homens com estrela na testa. Ele vem para todos. O dia da aprovação vem para separar entre nós os dois grupos de crentes que existem: aqueles que glorificam a Deus por aquilo que Deus vai dar, e aqueles que glorificam a Deus por aquilo que Ele já deu. O dia da aprovação vem para o Senhor colocar você numa balança para ver se você serve a Ele apenas por causa de troca. Se você vai, eu vou fazer isso se eu fizer aquilo. Ou para ver se você mesmo não recebendo nada, tem coragem de levantar a mão para cima e dizer: eu sei que Ele vive, e que Ele pode, que Ele faz, e que Ele... Não tente entender. Aceite. Meu telefone tocou uma madrugada dessa, do outro lado da linha uma mulher rindo, sorridente, assim: pastor, a sua vida mudou a nossa família. Eu disse: por quê? Quando estivestes aqui nos Estados Unidos, pregando aqui na nossa cidade, o nosso filhinho pequeno de 2 anos e meio, Ryan viu o senhor pregar, trocou as fitas dos desenhos americanos para ouvir as suas fitas, e ele fica na frente da televisão dando golpe de karatê igual o senhor dá. E eu fiquei feliz quando vi isso. Ela disse: ele fez a gente comprar um suspensório. Glória a Deus por isso, eu fiquei feliz também. Terminou aquela telefonema, desliguei, a minha alma ficou cheia, eu fiquei vaidoso. 3 meses depois, liga do mesmo lugar, o mesmo país, a mesma mulher. Só que agora ela não está rindo, ela está gritando do outro lado. Era de madrugada, gritando: pastora! Eu falei: por quê? Quem é que está falando? Foi Núria. Eu falei: o que foi, Núria? Pastor, eu estou dentro do hospital. Eu estou de frente com a porta do necrotério. Eu estou vendo pela janelinha de vidro o meu Ryan deitado numa cama, de uma rampa fria. Pastor, Ryan teve um pequeno probleminha de respiração. Trouxe ele para fazer uma inalação e ele morreu. Tentaram ressuscitar ele, deram 26 choques no peito dele e ele não voltou. E o médico me abraçou e disse assim: filha, Deus sabe todas as coisas. E eu estou ligando para o senhor porque naquele dia que eu liguei, eu achei que Deus ia fazer do meu filho um pregador. Eu achei que um dia ele ia estar pregando nos Gideões como o senhor. Mas o meu Ryan está deitado ali, pastor. Me dá uma explicação, ora para Deus ressuscitar ele. Você pensa que eu não orei? Pensa que eu não dobrei meu joelho de madrugada, peguei o telefone, eu gritei, eu pedi, eu orei. Sabe como é que o Senhor me respondeu? Gás, amantorou, vesteg, mandarava, xaragalavagai. Explicar. Um amigo meu do interior de São Paulo, moço que era gerente de banco, do Banco Bradesco, tinha uma vida abençoada, cheia do Senhor. Ele pegou e saiu para ser missionário lá no Chile. Foi através de uma missão brasileira. Tudo que ele vendeu ele levou para lá. Comprou uma casinha, investiu na igreja, e o que sobrou comprou uma motoca, uma moto. Um belo dia ele despede da família e diz assim: eu vou atrás da montanha ali porque eu tenho que levar ceia para os irmãozinhos que nós ganhamos ali. E ele sai de casa e nunca mais volta. A polícia encontrou o corpo dele no outro dia, caído, morto, sem sangue.
com as pernas quebradas, o braço direito quebrado, e um rastro no chão como de uma cobra, por uns 100 metros. Fizeram a reconstituição e chegaram à seguinte conclusão: quando ele estava passando perto da montanha, um grupo do Sendero Luminoso, para brincar com ele, deram uma rajada de metralhadora. Um tiro pegou no ombro esquerdo e jogou ele para o chão. Ele caiu da ribanceira com a moto e tudo. Na queda quebrou as 2 pernas, quebrou um braço, ficou desacordado por um tempo. Quando voltou em si, escureceu, ele não enxergava mais o caminho de nada, não podia andar e saiu se arrastando. O sangue esvaiu todo por aquela ferida do tiro. Eu fiquei imaginando o dia que a mulher dele contou a história. Como é que foi as últimas horas desse moço? Porque ele não morreu na hora. Como é que foi a última conversa dele com Deus? Você acha que ele não pediu para Deus mandar Gabriel ali? Você acha que ele não pediu para Deus mandar Miguel, mandar um anjo, um querubim, um serafim? Você acha que ele não pediu? Você acha que ele não pediu para o Cordeiro Santo, que curou tanta gente, para ir ali curar ele? Pelo menos mandar um carro lá em cima para alguém socorrer ele, porque se socorresse ele estaria vivo. Ele orou a madrugada e sabe como é que o Senhor respondeu para ele? Incline a sua cabeça. Eu pedi a Deus para deixar o meu lado de evangelista de lado hoje. E quero ser fiel nessa palavra. Urakai, Dorobas, Naramanagai. No outro dia, quando a notícia chega em casa, a mulher dele me contou aqui no Brasil um dia desse. Tinha uma filhinha de 5 anos. A família chegou e disse: você tem que dar notícia para sua filha. E ela sendo diante da menina e falou assim: filha, lembra da historinha que o papai contava sempre? Qual, mamãe? Aquela que ele falava que Lázaro sofria muito, que Jesus levou ele para o céu. Lembro. Jesus encontrou o papai ontem no meio do caminho. E Jesus viu o papai sofrendo e disse assim: chega de viver aí, vem viver comigo aqui no céu. A menininha levantou a cabeça e disse: papai morreu, mamãe? Morreu. Ela baixou a cabeça. Ela disse: quando ela levantou tinha lágrima pelos olhos. Ela disse: mamãe, quem vai brincar comigo de cavalinho agora? Quem vai me colocar nos ombros e brincar comigo todo dia de tarde? Quem vai me contar as historinhas da Bíblia? Essa mulher disse que ela queria encontrar um buraco e pular dentro, porque ela invocou toda a autoridade, toda a unção, toda a graça, toda a glória, e os céus não responderam a oração dela. É aqui que eu quero que você entenda que ser crente não é só pular e gritar. Ser crente não é só receber o vento do Senhor, andar com o pé só, batalhar. Ser crente é sofrer. Pastor, mas sofre o ímpio. O ímpio tem que sofrer. Não, você sofre como ímpio. O sol nasceu para todos. A diferença é em como passar pelo vale. Todo mundo passa, a diferença é em como passar pelo vale. O ímpio passa sozinho, e você tem alguém do seu lado para lhe acompanhar. O seu dia da aprovação, querido, foi o dia em que tu acordaste de manhãzinha, deu um beijo na esposa, foi lá no berço, deu um beijo naquela criança especial. Eu já te digo porque ela era especial. Aí quando você terminou de dar o beijo no berço da criança, você levantou a cabeça e olhou pela janela, e lá fora estava o filho do seu vizinho, com a roupinha da escola, com a bolsinha escolar do lado, e o pai levando ele para pegar o ônibus. E você olhou para o seu dentro do berço, paralítico, tetraplégico, com hidrocefalia, doença de mongol. O bebê que Jesus te deu é especial, tem uma anomalia nele.
Ontem tinha uma mulher aqui com uma criança, juntamos aí mais alguns pastores, oramos e a gente ficou chorando entre nós, dizendo assim: por que Deus não cura? Aí você olhou para o filho do ímpio e por que o filho do ímpio tem saúde e o meu não? Por que a vida do outro é melhor do que a minha? Aí, como é que uma pessoa dessa dá glória a Deus num culto desse? Me diga. Fala para mim, senhorita. Fala para mim, pastor. Tem anos de teologia. Fala para mim. Não podemos pregar de maneira irresponsável. Acontece. Mas não é regra. Nem todo mundo que está no nosso meio vai receber o seu milagre. Nem todo mundo que está no nosso meio vai ser batizado com o Espírito Santo. Nem todo mundo que está no nosso meio vai ser um grande pregador. Não vou ser irresponsável para lhe dar falsas esperanças e amanhã você ficar frustrado, não. Mas eu quero dizer que ainda que isso não aconteça, isso não te impede de ir para o céu. Paralítico ou não, cego ou não, mudo ou não, doente ou não, você é herdeiro do céu. É o dia da dificuldade, é o dia mal quero ver, está preparado para ele. Dá glória a Deus quando o filho tem saúde, é fácil. Dá glória a Deus quando o carro tem combustível, é fácil. Exaltar Jesus quando tem dinheiro no bolso para voltar para casa. Afinal de contas, o congresso dos Gideões para alguns é mais umas férias forçadas que todo crente tira. É fácil. Quero ver da glória a Deus quando você está dentro de um buraco, quando o teto desabou diante de você. Quero ver da glória a Deus quando um buraco está na sua frente. Quero ver da glória a Deus no vale. Isso é uma mensagem séria. É uma mensagem para os nossos dias. Ah, pastor, eu queria ouvir uma mensagem de autoajuda. Vai lá na banca e compra um livro do Laí Ribeiro. Eu só queria ouvir uma mensagem mais light. Vai lá na igreja Seixonoye. Pastor, eu queria ouvir uma mensagem assim que viesse de encontro aos meus problemas. Procura uma igreja neopentecostal. Aqui não. Aqui você vai ouvir essa verdade de Deus. Você é um ser humano, você é fadado a todo tipo de problema nessa existência. O dia mal não acontece só na vida dos outros, acontece no nosso também. E quando vier, por favor, não desonra a Deus. Não fica aí frouxo, de cabeça baixa, humilhado. Ergue a cabeça, sai de dentro do buraco. Baixar a candorobanai. Aleluia. O dia mal, viúvo, para você foi aquele dia que você acordou, não de dia, no meio da noite, bateu a mão do lado da cama procurando ele ou ela e já não estava mais lá. O frio da noite faz abrir o guarda-roupa para pegar um cobertor, e quando pega o cobertor vem o perfume dele ou dela. E na calada da noite, sozinho, sem um pastor para orar por você, sem ninguém, tu sente saudade dele e dela. Dobra o joelhinho na beira da cama e fala assim: papai do céu, por que o senhor levou ele? Por que o senhor não me levou também? Foi embora a alegria, a paz, acabou o sono. Você terminou a noite no canto da parede, chorando, dizendo: eu não quero viver mais aqui. Porque todo mundo tem alguém para ficar e eu não. É aquele dia, senhorita, essas irmãs, esses rapazes que estão na igreja, que tem 30, 40, 45 anos, não conseguem se casar. Nós ficamos fazendo chacota deles, chamando eles de titio, titia. Você não sabe, mas eu vou lhe dizer: a solidão é um demônio. A solidão é um demônio que atormenta. Ela rasga o ser humano, ela tira a paz, ela tira a alegria, ela tira a estrutura. E o diabo diz para você: você não conseguiu porque você é feio, é isso, é aquilo. Jogou um complexo de inferioridade tão grande dentro de você que você não consegue se achar bonito quando olha no espelho. Eu venho hoje em nome de Jesus Cristo dizer uma coisa: o Espírito do Senhor vai fazer algo pela tua vida, mas você tem que esperar. Por favor, não desanime, não dê ouvido aos outros, não dê
ouvido ao demônio, não dê ouvido ao diabo. Continua com a sua fé nele. Em nome de Jesus, vai passar. Manachara Managai. Aleluia. Ó dia, tu acorda de manhãzinha, vai na frente do banheiro, lá dentro do espelho no banheiro, ninguém tá vendo, todo mundo faz micagem na frente do espelho. A moça ensaia um novo penteado, o rapaz levanta os braços, os bíceps, para ver se ele está musculoso, igual Arnold Schwarzenegger. Todo mundo vira cantor dentro do banheiro. Estragaram o hino da Cassiane lá dentro. Mas lá é o seu reduto, é o seu reino. Até olhar para o espelho. Porque quando olhou no espelho, encontrou uma mancha, um caroço, que não estava ali. Ou se estava, você nunca percebeu. E era melhor não ter percebido, não era? Você olhou, lembrou da propaganda da televisão, tem que se precaver, câncer, isso, aquilo. Você diz, não, na minha vida não. Aí você usa as palavras de efeito das igrejas do século 21. Está amarrado. Eu rejeito. Eu não aceito. E colocou a roupa e disse essas palavras como se elas fossem palavras mágicas. Esqueceu. Até no outro dia, quando foi tomar banho de novo. Quando tirou a roupa, lá estava mancha de novo. 3 dias depois você foi procurar um médico. Aí chegou lá no médico, médico da família. Pediu uma biópsia, mandou você não se preocupar. 7 dias depois te chama para uma reunião, você vai lá. Nisso você já ligou para o Brasil inteiro, para todos os profetas que você conhece. E os profetas já ligaram para você, não, Deus já entrou com providência. Já está curado, vai na força. Aí o médico olha para você, é da família, dá um sorriso meio amarelado, não sabe como começar. E diz assim, você ainda é crente? E você diz, graças a Deus, do reteté. Ele olha para você e diz assim, parabéns. Pelo que, doutor? Eu não tenho doença. Não, parabéns porque você foi escolhido por Deus para ser provado. Você tem uma doença no seu corpo que a medicina não achou cura. E o médico começa a dizer, mas não desespera, tem a quimioterapia, tem a radioterapia, calma, vai dar tudo certo. E ele está dizendo isso, e quando ele disse isso, você sumiu de dentro do consultório, só ficou o corpo ali. O espírito saiu, você ficou lembrando da sua infância, dos seus sonhos, seus projetos. Você queria ser isso, ser aquilo, mas agora essa doença vem e coloca uma vírgula na tua vida. E o médico te despediu com receituário, você saiu lá de dentro, não sentiu o calor do sol, não sentiu o cheiro do perfume da comida do restaurante, não viu o amigo que passou e buzinou no carro. Você queria sumir dali, você queria um lugar para gritar. Chegou em casa, não olhou para a mãe, para o pai, para o irmão, para o filho, foi para o quarto, lá no seu escritorinho. Foi na tua delegacia da queixa. Dobrou o joelho e deu queixa para o nosso delegado. Lá de cima, papai, por que essa doença veio em mim? Nessa hora você chama Deus e Deus não vem. Você grita e o céu se fecha. Aí o diabo vem, o intruso, metido a besta, vem e fica do teu lado, dizendo, cadê o teu Deus? Cadê o Deus que cura? Cadê o Deus que usou o pastor Gilmar lá no sábado, que arrancou o colete da moça, que revelou? Cadê ele? Cadê? Pior não é isso, aí você começa a procurar os seus pecados escondidos dentro da cabeça. Não, deve ser porque eu pequei aquele dia. Você começa a pedir perdão de todo pecado que existe, que você lembra, que você não lembra, até pecado que você nem fez. Você ora igual Davi, Senhor, expurga até aqueles que eu já esqueci deles. Quer ficar livre, limpo? Levanta dali, não tem coragem para conversar com ninguém, vem para um culto como esse, está aí com o cabelo caindo, está aí com o seio inchado, está purulando por dentro, e a gente fica falando, dá glória a Deus, irmão. E você tenta, mas quando você vai dar glória, dói tudo. E
você estava indo para casa dizendo assim: Deus não me ouviu, Deus não me viu, Deus não lembrou de mim. Não, Ele lembrou sim. Ele mandou dizer para você: calma. Na vida do crente, o que não acontece amando de Deus, acontece com a permissão dele. Calma. O diabo não pode tocar em você, a não ser que Deus deixe. Deus só deixa o diabo tocar quando Ele sabe que você vai vencer ele. Calma, vai passar. Eu profetizo que é só um dia de tribulação. Calma, não desespera, não troca Jesus, não larga a cruz. Tenta aí do nada, arranca força, arruma força onde não tem. Tenta levantar a mão para cima, tenta chorar, tenta fazer alguma coisa, mas não desespera. Pelo amor de Deus, não desespera. Aramanashuregai, Orobasuri Kamandalamanai, Shurebenes, Uragai. Eu estou ouvindo gemidos, gemido dos anônimos, que estão no meio desses milhares que vêm aqui, por aqueles que ouvem através das rádios, a Rádio Melodia de São Paulo que está transmitindo também, daqueles que ouvem pela internet, que está aí no Japão, não sei aonde, está aí morrendo, definhando. E o diabo diz que não há jeito. Eu tenho uma palavra diferente. Você está sendo provado. Deus só prova quem Ele quer provar. Dá um tempo. Vai passar. Vai passar. Diga para o seu irmão: vai passar. Não, levante a mão, faz melhor. Levante a mão, faz um carinho nas costas dele. Diga para ele: vai passar. Diga: vai passar. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Em nome de Jesus, vai passar. Vai passar. Já ouço o barulho do seu Deus descendo, vindo ao seu encontro. Vai passar. Aleluia. O dia. Pastor, e o meu dia o senhor não vai falar? Vou falar agora. Qual era a cor do quartinho que você estava pintando em casa? Azul ou rosa? Era azulzinho ou rosinha? Era uma cantora ou um profeta que você havia profetizado para o ventre da sua esposa? Vai nascer. Aí quando a barriga já estava grande, você já tinha se familiarizado, conversado com ele já tinha dado um chutinho na barriga. Alguém lá em cima do céu, sem perguntar pra gente, sem mandar um e-mail avisando, sem telefonar, acha por bem que o bebê não pode nascer. E a vidinha daquele que está lá dentro é ceifada assim. Um aborto. E ficou um vazio dentro da barriga. Ficou um vazio dentro de casa. Detalhe, você é crente, é pentecostal. Jesus cura? Cura. Ele faz. Tem aqui um exemplo. Teve uma senhora que me procurou aqui, Dona Sônia. O ano passado nós oramos por ela. Aqui no Gideões, ela não era crente. Disse que vai aceitar Jesus hoje. Estava com um bebê morto dentro dela. O médico disse que o bebê não ia nascer. Ela ouviu de longe. Quando pedimos para colocar a mão sobre o local da enfermidade, ela colocou. Jesus ressuscitou o bebê. O bebê está no colo dela ali. Ele faz. Mas e quando ele não quer fazer? Eu me lembro quando Jesus levou o nosso bebê.
vindo de Ribeirão Preto, bebê morto dentro da barriga da minha esposa. Ela com a mãozinha na barriga dizendo assim: Jesus, ressuscita meu bebê. Parei o carro, coloquei a mão de Jesus. Quem está orando é um profeta. Eu tenho vidas por aí com paralítico andando, pessoas vomitando câncer, milagres. Eu disse: Senhor, tu já fizeste milagre, faz um na minha vida, ressuscita. Lá do céu Jesus fez assim, ó. Quem é que explica? Não dá para explicar. É o dia da provação. É o seu dia. É o seu dia, cantor, que veio para cá, gastou tudo que tinha, não conseguiu cantar aqui. Ficou olhando aí de cima, brigando, falou: por que alguns têm tantos e a gente não pode cantar um hino? É o seu dia. Deus está te provando. É a sua história. Ninguém vai escrever a sua história a não ser você e Deus. É a sua. O Senhor escolheu você para passar por isso. Então, por favor, levante a cabeça, sacode a poeira, dá a volta por cima. Porque você não é um pé rapado espiritual, não, você é filho de Deus. Oh, pastor, mas eu queria ter um testemunho para contar. Calma, vai chegar o dia, mas por enquanto é para você orar e gemer. Vai dizendo ai, vai dizendo ui, vai sentindo dores, vai sentindo contrações. Daqui a pouco, em nome de Jesus, o milagre vai nascer. Mas enquanto ele não vem, pelo amor de Deus, jogue essa mão para cima, dá um grito de glória a Deus, explana a sua alma. É, pequenino, Jesus se lembrou de você sim. Jesus se lembrou de você que está desempregado, perdeu o emprego para vir para os Gideões, não sabe como é que vai voltar para casa e cuidar da família. Jesus conhece você, pai de família, ficou desempregado tem 2, 3 meses. E o pior não é isso, quando você pegou a carta te mandando embora, você falou: Deus, mas eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu contribuo com algo. Por quê? É o seu dia. É o seu dia. E sabe o que me deixa aqui animado em pregar nessa noite? Eu olhar para um monte de gente que fica olhando para mim assim, como se nada tivesse acontecendo. Eu fico com pena deles, porque eles não sabem o que é um dia mau. Fico com pena porque vai chegar o deles. Pastor, o senhor está me amaldiçoando? Não, estou lhe precavendo. Vai chegar. E quando chegar, se você não tiver estruturado, tu vai ser vencido. Vai soprar um vento maldito em cima da sua vida e você vai sucumbir, vai cair por terra. Então o que é que eu faço, pastor? Encha a sua botija agora. Encha a sua alma de fé. Encha a sua alma de gozo. Faz igual os 3 meninos lá na fornalha. O rei falou: vou aquecer 7 vezes, se não glorificar meu nome, vou lá, vou mandar vocês para, vão morrer. Os 3 olham um para a cara do outro, chegam à conclusão e dizem: fica tu sabendo, ó rei, que o Deus que nós servimos pode soprar nisso aqui, pode fazer chover dentro da fornalha, pode mandar uma água e apagar o fogo, mas ainda que ele não nos livre do fogo, nem assim vamos te servir, porque a nossa fé é inabalável. Dar glória a Deus aqui agora não é fácil não. Falar em língua estranha agora não dá, a voz está embargada. Pastor, estou chorando, eu sei. Chora, é melhor rasgar a alma aqui agora, porque quando sair daqui não vai ter demônio nenhum capaz de lhe acusar mais. Nenhum demônio vai poder debochar da sua cara. Eu profetizo a falência desses demônios. Vai! Naragasu que amantorobagai pequer que mantrovalabassuria abianagas. Eita Deus! Você não é o único. Você não é o único que sofre. Você não é o único que foi traído.
Você não é o único que beijou a lona. Você não é o único. Todo mundo tem seu vale. E o vale vem para te aperfeiçoar. Geme mesmo, irmã. Grita e deixa ela gemer. Você não sabe o que ela está sentindo. Deixe ela. Aleluia. 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 Estou ouvindo barulho de asas. Anjos estão voando para cá agora. Não estão trazendo fogo. Estão trazendo um cálice nas mãos para colher todas as lágrimas que estão caindo aqui. Eles vão levar diante do trono de Deus. E eu profetizo que essas lágrimas vão impactar Deus. Deus vai ficar de pé no trono dele nessa noite ainda. E vai derramar o seu milagre, sim. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Dê um adeus à sua enfermidade hoje. Pela vai sair. Tem que entender que a vida é assim. Aleluia. Olhe para cá, vamos continuar. O dia mau é o dia que o Senhor escolhe para levantar um homem e uma mulher de Deus que tem uma chamada. Eu não conheço um homem e uma mulher de Deus que tenha chamada, que não traga nos seus corpos as marcas do sofrimento. Se você está sofrendo muito, eu tenho uma palavra de bênção para você. Parabéns. Mas pastor, o senhor não vai se condoer comigo? Não. Porque se você está sofrendo muito, é sinal que a bênção será muito grande depois. Pastor, me arrancaram o púlpito onde eu pregava, me calaram, me jogaram dentro de uma cova. Parabéns. Porque é dentro da cova que o Senhor vai mandar o anjo fechar a boca do leão. Parabéns. Eu não conheço ninguém que tenha uma chamada divina, que passe os seus dias cantando vitória, que passe os seus dias com a sua alma aberta. Eu não conheço ninguém. Não conheço ninguém que tenha sucesso, que não tenha um batalhão de pessoas olhando para ele, jogando pedras, esperando ele cair. Não conheço ninguém. Não conheço ninguém que o Senhor tenha exaltado na terra, que não tenha contraído inimigos gratuitos. Não conheço ninguém. Você não é unanimidade, você não é exclusivo. Deixa-me te dizer uma coisa aqui. Se você tem uma chamada como a minha, se prepare para apanhar do jeito que eu apanho. Se você tem uma chamada igual a dos homens e mulheres de Deus que já passaram por aqui, se prepare para apanhar. Pastor, eu não dei conta. Então entregue o seu desejo a Deus. Diga, eu não quero mais. Não quero ser mais usado. Agora, se quiser ser usado, peça para Deus colocar um óleo nos seus lombos, que vai apanhar bastante. Só que depois que apanhar, depois que ficar isolado, solitário, vai bastar colocar o joelho no chão para o Senhor ficar de pé no trono e dizer assim: vai, porque eu sou contigo. Onde falar, falo eu toco, eu ajudo. Meu Deus. Tem um homem chamado Mefibosete na Bíblia. 2 Samuel 4:4. Leia depois na sua casa. Oh, vida desgraçada teve esse menino. O avô foi rejeitado por Deus. O pai morreu na mão dos inimigos. E quando chegou a notícia em casa, vem uma mulher, agarra ele, a ama dele, a babysitter dele, sai correndo com ele de casa. Quando vai atravessar a porta, escorrega e cai. O menino quebra os 2 pés e fica aleijado para sempre. É uma história que acontece. Eu olho daqui de cima e fico imaginando onde é que estão os Mefibosetes. Gente que vem de uma família desgraçada, podre, pobre. Gente que o único lugar que queria ficar no mundo era aqui dentro desse ginásio, queria morar aqui dentro. Porque sabe que quando chegar em casa vai virar um inferno lá, porque o pai é um cachaceiro, a mãe é uma mulher de vida fácil, os irmãos são drogados. O único lugar que tem paz é aqui dentro. Eu passo por isso. Toda
sexta-feira dessa minha vida eu pego um avião para algum lugar do mundo. Toda sexta-feira, quando eu estou pregando no púlpito e vou para o hotel, eu dobro o joelho e oro pela minha mãe. Porque toda sexta-feira à noite minha mãe vai para o forró. É a realidade. Jesus salva todo mundo por onde eu passo. E lá em casa, Ele não salvou minha mãe. Eu disse a Ele: Senhor, por que o Senhor não salva? O Senhor diz: exatamente por isso, para você saber que quem salva não é você, sou eu. Não é você com a sua palavra, sou eu com o meu espírito. Então vai chegar a hora dela. Mas enquanto não chega, ora por ela. Pastor, eu estou aleijado. Está igual Mefibosete, eu sei. É uma história. Faz parte da vida. Tem gente aqui que se lembra de Sansão. Depois de ter feito tanto, terminou sem nada, quase. Está amarrado a uma moinha, torcendo uma moinha como um jumento faria. Está com a cabeça raspada, está com o olho vazado. Está todo mundo olhando para ele e dizendo: aquele ali não era um herói, agora é um palhaço. Quantos heróis que foram transformados em palhaços estão no nosso meio? Quanta gente vazia de uma expressão, vazia. Quanta gente anônimo. Quanta gente que tombou. E quem é que não está sujeito a isso? Faz parte da vida. Pastor, eu não posso desviar? Não. O que eu faço? Se segura. O vento vai passar. Daqui a pouco você vai estar de pé de volta. Daqui a pouco seus inimigos vão olhar para você e vão ver assim: o que foi que aconteceu com ele? Daqui a pouco vão esquecer. Porque o ser humano tem memória fraca. E eu profetizo que a glória do segundo templo será maior do que a glória do primeiro. É só o dia da provação. Comece a debochar do diabo hoje. Comece a rir do espírito que diz para você: não há paz, não há esperança. Debocha dele, porque nessa noite está caindo a máscara dele. Esta é a noite que o Senhor escolheu para lhe abençoar. Meu Deus do céu. Levante as duas mãos para cima. Levante as duas mãos para cima quem está tendo um dia mau, quem está passando por um dia de dificuldade. Levante as duas mãos para cima quem está sendo provado. Porque como profeta de Deus agora, eu digo assim em nome do Senhor Jesus: onde houver uma mão levantada para cima, esta mão é dona de um corpo que está sofrendo, sendo maculado, sendo extirpado, sendo estripado. Eu profetizo que vem um bálsamo de Gileade sobre eles agora, que vem uma unção que conforta e que consola. E onde houver alguém sentindo dores de morte, que receba o toque do Espírito Santo até começar a adorar. Agora, 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 agora. Batalha comigo agora, pisa em cima das águas. Comece a enxugar as lágrimas dos olhos, porque agora nós vamos correr de encontro àquele que colocará no nosso peito uma faixa de campeão. Você não vai sair daqui do jeito que você chegou, de jeito nenhum. Quando entrar dentro daquele ônibus e colocar a planta dos seus pés naquela cidade, o Senhor vai entregar na sua mão a chave que vai abrir a porta assim. Chegou ao final. Você não é um qualquer na terra, você é filho do Eterno. Deus já decretou a sua vitória. É só um dia mau. Ouviu, querido pastor? Pastora, missionária? É só um dia mau, pastor Gilmar, vai passar. Eu acredito que vai passar. Eu profetizo em nome de Jesus que vai passar. Eu sinto que ele já está passando. Já sinto que o Senhor vai lhe dar uma unção de graça tão grande daqui a pouco, que esse lugar aí vai ficar pequeno onde você está. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que você vai agarrar o diabo
diabo pelo chifre hoje. Vai esfregar o focinho dele no chão e vai voltar para sua casa dando gritos de glória, porque o Senhor te vocacionou para a vitória. Calma, Mefibosete. Você não é o único que sofre. Pastor, tem mais alguém que sofreu? Ixi. A Bíblia é o livro dos sofredores. Eu vi um Moisés na Bíblia, que lutou a vida inteira por uma vitória, que sonhou em ver a terra prometida, em entrar nela, caminhar por ela, mas por causa do tormento dos seus irmãos, não foi possível. Ele está em cima do monte, está de frente à campina que havia naquele lugar, está olhando a terra prometida, e o Senhor dizendo para ele: viu ela? Viu com os olhos, mas não vai para lá. Oh, dia de desgraça! Senhor, mas eu sonhei com aquela terra, eu lutei por ela, mas para lá você não vai. É a palavra do Senhor. É um menino chamado Elias que aparece pregando em Israel, cheio de unção, cheio de poder, cheio de intrepidez, e chega dizendo sem ninguém mandar: olha, segundo a minha palavra não vai chover mais aqui. Gente, isso era para dar ibope, porque o céu fechou. Mas ao invés do Senhor olhar para ele e dizer assim: Elias, fica de pé porque eu vou te abençoar agora, filho. Fica de pé porque eu vou te dar agora uma coroa. O Senhor diz para ele: Elias, levanta e te esconde. Mas Senhor, é profeta, vai se esconder, porque senão vão te matar. Vai esconder. Foi o ministério perseguido mais rápido que eu já vi na Bíblia. Pregou uma profecia só. Teve que se esconder. Você não é o único que sofre. Você não se lembra de Jó? Teve que pegar na mão da alça de 10 caixões e enterrar os 10 filhos. Teve que ver a mulher virar as costas para ele. Teve que pegar um caco de telha e coçar a sua ferida. Não podia chorar porque as pálpebras estavam carcomidas da doença. Não podia conversar com ninguém porque parecia um cadáver vivo, féretro, fedendo. Era um dia de dificuldade, era o dia da aprovação. Mas o dia da aprovação, ele dura só um tempo. É um tempo e passa. E quem vence a aprovação, daqui a pouco encontra o dia da vitória ali na frente, ó. Está preparado para dar glória a Deus agora? Olha para o irmão e diga: agora limpa as lágrimas. Era isso que eu queria ver você chorar. Queria ver o Espírito Santo trazer você de volta à sensibilidade. É claro que alguns não têm sensibilidade para entender esse tipo de mensagem. Querem grito, querem pulos. Deixe eles para lá. Eu falei que ia pregar para quem não havia recebido nada ainda. Então é para você. Se eu fosse você, eu sim dava glória a Deus, chutava a boca de Satanás, e ninguém tem nada a ver com isso. Depois que passa o dia mal, vem a bonança. Depois que o choro dura uma noite inteira, a alegria vem logo ao amanhecer. Eu já sinto o perfume das rosas que vão começar a nascer no seu jardim. Eu vejo o colorido do jardim que o Senhor está plantando no seu deserto. Eu ouço o gorjear dos pássaros que vão cantar no meio daquele lugar onde ninguém cantava mais. Eu estou vendo o Senhor reerguer a sua família. Eu estou vendo a sua casa voltar a ser uma casa de oração. Eu estou vendo a sua chamada e o seu sonho que estava morto ressuscitar. Eu vejo pela fé você saindo do buraco e saindo com honrarias, pronto para a vitória. Mefibosete ficou aleijado, o avô foi rejeitado, o pai foi morto, teve que fugir, teve que se esconder. E um belo dia lá na frente, o rei Davi está sentado no trono dele, vê que está tudo uma bênção, em paz, em bonança, e ele se lembra do seu velho amigo Jonatas.
E ele diz assim: será que não sobrou ninguém da família de Jonatas para que eu possa abençoar? Aí alguém diz: Senhor, sobrou um aleijado. Como é? Sobrou um aleijado, filho de Jonatas. Os pés dele não funcionam, está lá, torto. Senhor, a praga foi grande, porque além do avô ser rejeitado, do pai morto, o neto ficou aleijado. O Senhor lhe traga o aleijado aqui. E lá vem o aleijado, não sei andando de que jeito, pé torto, tudo quebrado. Chega diante do rei, ele se dobra, e o rei diz assim: Mefibosete. Ele diz assim: fala que o teu servo ouve, rei, eis-me aqui. Mefibosete: sim, senhor. Tudo quanto foi do teu avô e do teu pai, tudo que lhe foi roubado, ele foi tirado, eu lhe devolvo hoje, eu te restituo. Ele toma um susto: mas Senhor, quem é o teu servo para receber isso? Não acabou a bênção, tem mais o que foi. A partir de hoje, todo café da manhã, todo almoço e toda janta, você vai aqui sentar comigo na mesa do rei, vai comer comigo, vai se alimentar comigo. Se prepara aí, irmão. Estava aleijado, se prepara, porque hoje vai sentar com o rei. Vai sentar com ele, todo mundo que riu da tudo teu alejume vai ter que olhar e vai ter que ficar com inveja mesmo. Vão ficar com o nariz comprido, porque chegou o tempo da bênção. Vai, Sansão, continua empurrando a moinha, vai fazendo o trabalho do jumento. Deixa as pessoas cuspir, deixa as pessoas jogar pedra em você, deixa de chamar de palhaço, vai. É só um dia mal, vai passar. Pastor Gilmar, amarraram a mão dele, os pés dele, cegaram os olhos dele, cortaram o cabelo dele, mas está para existir ainda uma algema que trave a alma de alguém. Está para existir uma algema capaz de amarrar o espírito de um adorador. O crente sabe como convencer Deus. É filho, filho sabe tocar o coração do pai. Tá, sim, ele pecou, fez coisa errada, mas está empurrando e está dizendo: oh, pai, eu não tenho mais olhos para olhar para cima, eu não tenho mais força para matar ninguém, mas eu tenho saudade de quando nós dois juntos fazíamos proezas. Oh, pai, não dá para me perdoar? Senhor, eu já estou pagando preço, já fui humilhado, eu não sei quantos dias foram. Eu sei que se Deus estava de costa, a palavra de Sansão foi chamando a atenção de Deus, até que Deus olhou para ele e enxergou ele. Não é verdade, ele não nasceu para isso, já pagou o preço, já passou o dia mal, e o Senhor não falou com ele. O Senhor fez uma coisa diferente, o Senhor tocou no couro cabeludo dele. E a minha Bíblia diz assim: e o cabelo de Sansão começou a crescer de novo. Prepara para receber uma palavra profética, levante as mãos. Eu profetizo que nesta noite, onde você estiver me ouvindo, começa a nascer uma nova experiência entre você e Deus. Há um novo pacto em andamento. Eu profetizo que o seu cabelo volta a crescer hoje. Recebe em forma de profecia, porque aqueles que te olharam de cima para baixo, se quiserem te enxergar amanhã, vão ter que colocar binóculos nos olhos, porque você vai voar. Vai voar. Candaramanaxarabacandorobagai. Estou maquiman. Deba rasura dela. Quem é que pode bloquear uma chamada de Deus na vida de alguém? A doença? A enfermidade? A falta de dinheiro? A falta de paz em casa? Quem é que rouba aquilo que Deus te deu? Pois hoje, em nome de Jesus, o Senhor vai atar o valente,
vai manietar o inimigo, vai colocar nas suas mãos para você fazer o que quiser com ele. Você não é comum, você é filho da graça, você é filho da graça. Que torcem pelo sucesso, dê um pulo pra cima e glorifica! Choromaquia mamarabadachu. Vai passar! Olhe pra mim. Moisés morreu, pastor Reuel, com uma pergunta na cabeça: por que eu não posso entrar na terra prometida? Ele pagou o preço. Pastor Gilvão, se alguém merecia entrar naquela terra era Moisés. Ele comeu o pão que os irmãos amassaram, é pior que o pão que o diabo amassa. Ele enfrentou tudo e todos, ele deu a cara para bater. Quando ele chega lá em cima, ele diz assim: ó, morre Moisés. Puf, morreu. O dia que eu li essa passagem bíblica, eu me revoltei, pastor Lúcio França. Me revoltei, pastor Joel Roda. Eu falei: por que, senhor? Por que o senhor mata um homem que fez de tudo? O senhor disse: ei, os meus projetos são maiores do que o dele. Não me questione. Senhor, mas o senhor matou ele. Dizer: matei ele, mas quantos minutos ele ficou morto? Você sabe dizer? Aí eu parei, falei: como é que é, senhor? Quantos minutos Moisés ficou morto? Eu digo: está morto até hoje. Aí eu tive que lembrar da Bíblia e lembrei que ele não está morto não. Quando Moisés morreu ali, se o sonho dele era entrar na terra prometida, Deus tinha um sonho maior para ele. Diga para o seu irmão: o sonho de Deus é maior que o teu. Diga: o sonho de Deus é maior que o teu. Diga. Pastor, eu não preguei nos Gideões e nem cantei. Calma, o sonho de Deus é maior para você. Tem outra coisa te esperando por aí. Tem outra, eu creio nisso. Eu creio num Deus de possibilidades. Eu creio num Deus que abre porta onde não tem porta. Adore a Ele. Quando o corpo de Moisés tomba na terra e o Senhor o sepulta, o espírito de Moisés não tomba. Moisés está terminando de fazer a pergunta: por quê? Ele abre o olho, ele já não está na terra mais. Está de frente do trono de Deus, e o Senhor com os dois braços abraçados, com os dois braços escancarados, dizendo assim: bem-vindo, Moisés. Mas Senhor, que terra é essa? Tu não queria ir na terra que mana leite e mel, rapaz? Esta aqui é a terra que mana leite e mel, para todos sempre, para toda a eternidade. Moisés, o que você queria ficar fazendo o que lá na terra? Ah, Senhor, eu queria ir lá para Campina, fazer uma cadeira de balanço, ficar curtindo as minhas doenças, ciática, osteoporose, artrite, artrose, reumatismo, cataré. Eu queria lá, ficar como um velhinho pescando. O Senhor diz: Moisés, eu tenho um rio da vida para você ver aqui em cima. Eu tenho uma casa, um palácio preparado para você. O meu sonho é maior que o teu. Ô pastor, não me engana não. Moisés queria ir em Israel. Calma, o Senhor levou ele lá. Ele foi lá 2 dias depois. Pastor, que loucura é essa? Que a minha Bíblia diz que 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia para o Senhor é como 1000 anos. 2000 anos depois, 2 dias depois, Moisés já viu o céu, viu tudo. O Senhor diz: Moisés, tu vai fazer uma visita agora aonde, Senhor? Lá na terra que mana leite e mel. Senhor, você não sonhou? Eu realizo o sonho dos meus filhos. Quem paga o preço pelo seu sonho, quem passa pelo vale, quem passa de cabeça erguida, não fica sem receber prêmio, não fica sem receber pagamento. Deus não deve para ninguém. 2000 anos depois, ou 2 dias depois, Jesus está andando na terra, escuta uma voz do céu falando com ele. Pois não, pai, só um minutinho. Pedro, Tiago e João, vamos subir ali. Aonde, senhor? Vamos lá no Monte da Oliveira? Vamos no Monte... Não, nós vamos no Monte Tabor agora. Monte Tabor, vocês no futuro vão chamar ele de Monte da Transfiguração. E Jesus chega e fala: fique aí os 3.
Jesus estica os braços, e a minha Bíblia diz que Jesus se transfigura. O rosto dele brilha como o sol, o seu corpo cintila. Ele se eleva da terra e aparece 2 homens para falar com ele. Quem se lembra o nome deles? Moisés e quem? Vamos esquecer o Elias. Quem foi que apareceu para ele primeiro? Diga o nome, quero ouvir, eu não vi. Moisés, mas ele não morreu? Quem foi que apareceu? Moisés. Então quer dizer que Deus realiza o sonho do ser humano? Quer dizer que vale a pena passar pelo vale? Ele queria entrar na terra e entrou. Eu profetizo em nome de Jesus que a porta que Deus abriu para ti, quem tentar passar por ela na sua frente vai morrer, porque é tua. Deus abriu o mar vermelho para o povo dele passar. Quem tentou passar no meio morreu. A porta que Deus abriu é tua, se prepara para entrar por ela. Jesus vai começar a colocar sapatos de fogo nos seus pés, porque vai caminhar pelo tapete da revelação da graça. É o tempo de cantar. Meu Deus do céu, eu não estou vendo homens nem mulheres, eu estou vendo brasas de fogo que estão incandescendo. Creia se quiser, eu estou vendo uma brasa de fogo gigantesca. Se prepara, Brasil, a caravana que vai sair daqui da noite vai sair para queimar. Levante a mão direita para cima, bate no peito. Bate no peito, não, estufa essa barriga murcha aí. Isso, estufa o peito. Olha para o seu irmão e diga assim: o problema é seu se não acreditar. A minha aprovação está acabando. E daqui a pouco eu não vou ter mais que correr atrás da bênção. Se a bênção quiser ser abençoada, ela é que vai ter que correr atrás de mim, porque passou. Eu convido os crentes que falam em línguas estranhas para começar a exercitar o seu dom. Todo crente que fala em línguas, por favor, me acompanhe. Ore em línguas agora, ore em línguas. Ore, 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 ore. Quem fala em línguas, cochicha no ouvido de Deus. Fala com Ele. Vai acabar o dia mal. Esse rapaz de bigode e óculos, dê um passo à frente, por favor. Pare aqui, levante as 2 mãos para cima. Pastor Gilmar, por favor, pegue na cintura dele, por trás, nos ossos dele. Isso, aperte as mãos sobre os ossos deles. Não pediste para que eu falasse contigo hoje? Falo e falo no íntimo. Eu acompanhei a sua trajetória de casa aqui. Eu vi os teus sonhos, eu vi os teus desejos. Eu te acompanho há muito tempo e sei quantos não acreditam em ti. Para lhe dar o que tu me pediste antes, eu tenho que fazer um milagre. Sabe as dores na coluna? As dores na perna esquerda? Ai, que não obedece, Amanagai. Não consegues ficar ajoelhado mais para orar porque dão câimbras. Os ossos que te ligam da perna esquerda ao tronco do corpo, aí onde meu santo está com as mãos, estão deteriorando. Uma cadeira de rodas estava te esperando, mas como eu sou Deus e ouvi a tua oração para te usar como tu queres, não posso te ver na cadeira de rodas. Eu restauro os teus ossos agora e te dou uma unção de glória. Vai embora.
ergue, Turibi Alabacharamagai. Aleluias. Olhe para mim, pegue na mão do seu irmão. Meu Deus, querido, parece que rompeu o som aqui. Meu Deus, pastor Reuel. Ei, pegue na mão do seu irmão e escute uma coisa que eu vou lhe dizer. Eu estava esperando o pastor Cizino chegar para ele ouvir. Pastor Cizino, no ano passado, no domingo à noite que eu terminei de pregar aqui, 2 horas antes de vir para o púlpito, eu recebi uma ligação no meu celular. Até que eu deixo o celular desligado agora. Um cidadão lá em São Paulo me ligou, disse que era crente, tentando me extorquir. Ele pediu 30 mil reais, na palavra dele, para não acabar com o meu ministério. Eu achei que era uma deboche, pastor Gilmar. Desliguei o telefone, ele ligou de novo e insistiu. Eu disse: ô meu amigo, escute que eu não tenho tempo para brincar. Ele disse: não, espera aí, o senhor acha que é brincadeira? Deixa eu lhe dizer o que vai acontecer na sua vida. Eu já não tenho mais nada com salvação. Eu tenho uma família podre, tenho uma irmã que é prostituta. Já conversei com a minha irmã, ela está disposta a ir num programa de TV, falar que você dormiu com ela e você não pagou. E o Ratinho e o programa do João Kleber já receberam a matéria e estão interessadíssimos. Pastor assembleiano dorme com a prostituta e não paga. E desligou o telefone dando uma gargalhada do inferno. Eu subi o ano passado aqui para pregar, no último dia, sabe Deus como. Quem me conhece, quem já me viu pregar, já assistiu as fitas, percebem que é um peso, é uma coisa diferente. Eu estava passado. Eu não sabia o que falar, com quem falar, quem conversar. Minha vida passou como uma tela de cinema, pastor Gilvan. Eu disse: acabou tudo. Eu cheguei a fazer ligações nas decorrer da semana, liguei para vários países do mundo. Está de pé aquela proposta? Tá, então eu vou vender tudo que tem aqui e vou para lá. Poupei a minha esposa dessa conversa. Ela ouviu só ouviu o que foi o que aconteceu depois que o Senhor me deu a vitória. Eu cheguei em casa, comecei uma campanha de jejum e oração e subi para o monte, irmão. Eu emagreci uns 8 quilos. E minha mulher falou: nossa, você está crente? O que está acontecendo? Eu falei: filho, é prova. Depois eu te conto. Chorava, e o cidadão ligava: já arrumou o dinheiro ou não? E eu falei: Jesus, por que isso comigo? Eu não fiz nada. Por que essa miséria? E o Senhor não falava comigo, ficou em silêncio, não usava profeta nenhum para falar comigo. Eu entrei em desespero. 2 meses depois, eu estava saindo de um culto que dirigia lá na minha cidade, no teatro. Chegou uma mulher com um carrinho, pipocando. Ela estava até aqui no púlpito esses dias, uma missionária. Eu nunca tinha visto ela. Ela disse: eu sou de uma outra cidade, o Senhor mandou vir orar por você. Eu falei: irmã, é de oração que eu estou precisando. Mas eu estou indo para o monte orar. Ele diz: não, tem que ir antes de você orar, ir para o monte. Vamos para casa. Fechei a porta da sala, Deus tomou essa mulher e falou. E ele falou coisas que eu nunca ouvi ele falar. E o Senhor disse assim para mim: eu mato, eu firo, eu tiro a vida de quem tentar destruir o castelo que eu fiz para ti. E o Senhor disse assim: te explico por quê. Porque eu investi muito. Eu investi em você, e o diabo não vai roubar. Entro eu com providência hoje. Eu me joguei no chão, eu gritava. Minha mulher falou: o que está acontecendo? Eu falei assim: depois que a gente vier do monte eu te conto. Fomos para o monte. Quando foi 2h30, 3 horas da manhã, orando, o telefone do celular tocou no monte. Eu saí para um canto orar. Quando eu vi, era o infeliz. Eu falei: Jesus, tu prometeste a vitória. Quando eu falei alô, do outro lado eu escutei um grito assim: me perdoa! Por quê? Ele falou: porque eu cheguei em casa agora do baile, eu estava no baile, fui tomar banho pensando na grana que você ia ter que me dar. Quando eu passei a mão no cabelo com shampoo e tirei a mão, tava todos os meus cabelos na mão, eu fiquei careca. O Senhor falou que vai me matar, me perdoa! Caramana chacandora barabalaba surica mandarabalaba xarabacana. Chamada Gácia, na cantara chamada
Olhe para mim, você não é comum. Você não é comum. Se você sondasse do que tu és feito, tu verias que não és comum. Há uma unção sobre a tua existência. Ungido do Senhor não são só aqueles que estão aqui. Tem muitos ungidos do Senhor aí. Tem gente que ainda não encontrou o seu ministério, mas vai achar. As pedradas, as chicotadas. Quem se levantou contra ti, ou pede perdão ou vai beijar a lona. Quem tentar buscar o brilho de qualquer um desses que aqui estão, vai se ver com Deus. Pode fazer um pedido agora. Feche os olhos. Feche os olhos. Oh meu Deus, pastor Suzino, obrigado por essa oportunidade, meu pai. Pega no braço do teu irmão, no braço dele. Oh Deus. Amanda, canta aquele hino. Era uma cantorova. Pegue no braço do seu irmão, no braço. É o encerramento dos Gideões. Pegue. Você achou que Jesus ia te deixar assim, ir para casa desse jeito? Você achou que Ele não te amava, é? Recebe um beijo do Senhor aí. Sinta o vento das asas dele que te cobrem agora. Meu Deus! Estou ouvindo barulho de espadas. Anjos estão degladiando contra demônios por causa de você. Tu nascestes para vencer. Pegue no braço do seu companheiro. Feche os olhos. Você ainda tem um sonho. Feche os olhos. Você ainda tem um sonho. O dia da tribulação roubou o seu sonho. O dia da provação te fez ficar longe dele. Vai voltar agora. Se já estiver pronto, pode soltar o playback dela. Feche os olhos. Pegue no braço do seu irmão. Meu Deus. Está restaurando o seu sonho. E o que mais? E a tua visão. Abre os olhos da fé e veja. Recebe a cura. Recebe a unção. Só cantando. Unção de ousadia. Unção de conquista. Unção de multiplicação. Recebe, recebe, recebe. Recebe a cura. Recebe a unção. Unção de conquista. Unção de conquista. Unção de multiplicação. O Senhor está curando a pior ferida, aquela da alma, aquela que o médico não cura. O Senhor está ressuscitando a sua vida. Recebe! Recebe a unção de ousadia. Recebe agora a unção de conquista, meu irmão. Recebe agora. Recebe agora. Recebe. Recebe a cura. Recebe a unção. Adora o Senhor. Unção de ousadia. Unção de multiplicação. Ele está te entregando. Recebe a cura. Recebe, 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 recebe. Recebe! Unção de ousadia.
irmão devagarinho, de olhos fechados. Temos que seguir um método. Feche os olhos, solte a mão do seu irmão e levante elas para cima. Valquíria, cadê você, Valquíria? Vem cá. Levante as duas mãos para cima. Escolhe um irmão e fica cara a cara com ele, mas não toca nele ainda. Levante as suas mãos sobre a vida dele, não toque nele ainda. Levante bem alto, chacoalhe a mão em cima dele. Chacoalhe a mão sobre ele, chacoalhe, não pare. Diga para ele, sabe o que é isso? Isso é prenúncio do que vai acontecer com a sua vida. O Senhor vai fazer assim na sua vida. Vai tirar a dor, vai devolver os sonhos e vai te encher de poder. Quando eu terminar de orar, você vai colocar a mão sobre o seu irmão, vai abraçar ele, vai profetizar com ele. Quando eu fizer assim, o sonoplasta vai soltar o playback da Valquíria. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem que testemunhar. Só abaixa a mão, depois você... Ele tem que testemunhar. Ele quase não está conseguindo falar. Ele está dizendo, pastor, eu era completamente torto da coluna e doente dos ossos. Só a minha esposa sabia. Quando Deus revelou ao pastor Marcos, ele disse, eu estou me sentindo todo corrigido nos ossos. Levante a mão e glorifique a Deus. Levante as duas mãos. Faz aquilo que você estava fazendo. Fica cara a cara com o irmão. Você fica aqui, vem aqui perto de mim. Levante as mãos também. Olhe para ele e diga assim, é agora. Em nome do Senhor Jesus, receba uma rajada de glória, de unção e milagre na palma das mãos. Onde você tocar vai tremer. Já! Fabiano, depois é você. Quero ver esse culto pega fogo. Carlos Oliveira, cadê você? Eu vi ele com o bigodão ali. Deus tem um bênção pra você. Quero ver esse culto pega fogo e esse templo tremer. Que se marque o teu vazio e receba a gente. Deus tem um bênção pra você. Quero ver esse culto pega fogo e esse templo tremer. Que se marque o teu vazio e receba a gente. Deus tem um bênção pra você. Quero ver, 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 quero ver.
varando, renovizadora, renovando a congregação, renova a criança e a mocidade e o círculo de oração, renova os adolescentes, o pastor e o corpo de obreiro, o varão está agora renovando o filho inteiro, mas eu quero ver Pastor José Roberto, chega aqui para todo mundo te ver. Ajude ele. Tá aqui, ó, tá vendo? É desse jeito. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Pode soltar aí as 3 coroas, número 8. Aleluia. Meu Deus do céu. Você tem 2 pernas número aí 8, pra andar. Número 8. Pelo amor de Deus, sacode este corpo, adora Jesus. Pastor Marco, e a AIDS que exploda. O câncer que acha outro lugar pra ficar. A glória está sobre ti. Meu Deus, continue adorando aí. Continue adorando ao nome do Senhor. Meu Deus do céu. Vê se tem alguém com o olho vermelho do seu lado de chorar. Olha aí, se não tiver com o olho vermelho, enfia o dedo dentro do olho dele. Adore, 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 adore. Adore, 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 adore. Agora é. Aleluia. Depois dele o Nando canta. Adore, adore, adore. Prova de alcançar as tuas metas, mas com paciência. Vai adorando ao Senhor. Jesus, meu Salvador. Meu Deus. Jesus, o Salvador. Levante as 2 mãos para cá, igreja. Estenda as mãos. Essa serva de Deus precisa de um milagre. Ela canta, tem 2 nódulos na garganta que a impedem de louvar o Senhor.